Boa tarde, gente! Boa tarde! Muito obrigada por terem vindo. Nós estamos dando início a mais uma reunião da Sociedade Cristã Acadêmica. Uhul! E hoje nós temos a presença especial de não apenas uma pessoa. Pela primeira vez, nós temos um grupo de estudantes do mesmo curso, que é Letras! Letras, Português e respectiva literatura, trazendo um estudo que tem como subtítulo, Linguagem como Ação Comunicativa de Deus. Esse é o subtítulo dentro do título geral do semestre, que é o Deus que se revela na criação. Então, primeiro gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui, depois a vocês, obrigada por terem vindo. Lembrando que a SCA é um grupo de estudos e também aos nossos palestrantes, e eu me incluo nessa. Então, obrigada por terem vindo, tenho certeza que o Senhor tem muito a nos ensinar como estudantes de letras e aquilo que nós temos aprendido durante o curso também serve para vocês. Então, espero que vocês possam receber com o coração aberto o que nós temos a falar hoje, tá bom? Então, antes da gente orar para iniciar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Vanessa, eu sou estudante de letras do 5º semestre e... Meu nome é Natan, estudante de letras português, 10º semestre, teologia na Faculdade Teológica Batista do Brasil, 7º semestre. Sou Gabriel, gente, prazer, sou estudante de letras, 3º semestre. Prazer, gente, eu sou Vitória Eduarda e estou cursando letras português também e estou no 7º semestre. É isso. Eu gostaria de pedir para o João poder orar pela gente, por favor, para a gente iniciar. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa reunião, porque o Senhor nos deu condições para a gente estar aqui, são e salvos, para ouvir, Pai, como é que a ciência, que é esse presente que o Senhor dá para a gente, ela revela o Senhor, como é que o método científico que o Senhor deixou para a gente estudar, deixou para a gente aplicar, ele se manifesta, Pai, como um pedacinho de quem o Senhor é. Que o Senhor possa usar, Pai, a vida da Vanessa, do Natan, do Gabriel, da Vitória, para poder falar mais para a gente de como é que isso funciona, ainda mais na ciência das letras, Pai, da linguagem. Que o Senhor possa usar a vida deles com o Teu Espírito Santo, para que nossa vida venha a ser edificada, Pai, por meio da palestra que eles prepararam para a gente. Em nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Pessoal, para iniciar nossa palestra, eu prefiro chamar de estudo do que palestra. Eu gostaria de pedir para vocês que estão no grupo da SCA, por favor, acessarem o documento que a gente enviou. O nome do documento é Linguagem como Ação Comunicativa de Deus. É o nosso guia para o estudo de hoje. Então lá, se você ficar interessado por alguma coisa que a gente falou, assim, lá tem uma explicação escrita e também tem as referências bibliográficas no caso de você querer se aprofundar em alguma coisa ou alguns dos autores que a gente citou, tá bom? Alguém aqui não tem o documento, não tem acesso? Você não tem? Você está no grupo da SCA? Não? Então, mas você está no grupo do NVC, certo? Então, alguém poderia enviar o documento no grupo do NVC também? Deixa eu pegar aqui meu celular. Então, pessoal, o objetivo desse estudo é refletir sobre a linguagem como uma expressão da criação divina. Então, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a nossa capacidade de linguagem é algo muito específico, muito do ser humano. E o que é uma das características que nos diferencia dos outros animais, justamente sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre essa perspectiva. E nós também vamos aqui relacionar os fundamentos da linguística e de estudos dos gêneros do discurso com a revelação que Deus nos dá por meio das Escrituras. E não só pela parte escrita, mas também das nossas experiências com o Senhor também, porque Ele conversa conosco por meio de uma linguagem. Então,
para iniciar, vou pedir para o João passar, por favor. Eu vou falar sobre os conceitos básicos, né, do que é linguagem, esse objeto de estudo. No curso de letras, nós definimos alguns objetos de estudo. E nas primeiras aulas que a gente tem no curso, em uma matéria chamada Introdução à Linguística, a gente vai definindo melhor qual é o nosso objeto de estudo. No caso, a língua e a linguagem também. E na linguística, especificamente, a linguagem, definida pelos linguistas. Mas, antes disso, eu gostaria de usar como referência que, por curiosidade, não é um autor cristão, mas é impossível você falar de linguagem em um contexto ocidental sem pensar na nossa bagagem judaico-cristã, que é um documento também, né? Então, a Bíblia, ela relata ali um pouco da origem da linguagem. Esse autor, o nome dele é José Luiz Fiorin, no seu livro... As Astúcias. Oi? As Astúcias da Anunciação. Isso, As Astúcias da Anunciação. Ele vai falar que... ele vai fazer uma analogia, não uma analogia, mas ele vai usar como princípio Gênesis para explicar de onde veio a linguagem. Então, a origem da linguagem, no princípio era o verbo. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro para vocês é que a linguagem é um atributo de Deus. Foi Deus quem criou a linguagem. E ele criou a linguagem com o intuito de passar o caos à ordem. Então, no início de Gênesis, no capítulo 1, a gente já tem o iniciozinho que deixa isso muito claro. Alguém que consegue enxergar poderia ler pra gente? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Perfeito, Ana, muito obrigada. Esse pequeno trecho já aponta ali para dois, eu gostaria de apontar para dois verbos, disse e chamou. Esses dois verbos se referem à pessoa de Deus. Deus, no princípio, criou as coisas por meio da palavra. Então, no início do mundo, a linguagem, ela criava. E isso é algo muito surpreendente, porque Deus é tão poderoso que ele criava as coisas a partir da linguagem. Ele falou, haja luz, e houve luz. Ele não formou a luz a partir de algo, não. A palavra dele criou a luz. E nisso ele passou de uma terra vazia e sem forma, para uma que estava repleta de trevas, para uma terra que agora é dividida em dia e noite. E pode passar, por favor. Além disso, quando ele finalizou, né, os primeiros dias fazendo os elementos da natureza e os animais irracionais, ele criou Adão, o homem. E quando ele criou Adão, ele usou ele usou não só a linguagem, mas também da terra, né? Ele usou a terra para criar Adão, soprou nas narinas de Adão, e aí Adão teve o espírito, então compartilhou com Adão algo essencialmente de Deus, no caso, o sopro, o fôlego de vida. E nesse processo, ele também compartilhou com Adão a capacidade da linguagem. Quando ele menciona no versículo 19, capítulo 2, alguém poderia ler pra gente? Outra pessoa? Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem disse... Desce, isso. Desce a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Isso, muito obrigada, Ana Karen. Então, antes a gente percebia que Deus criava as coisas por meio da linguagem e ele passou essa função agora para o homem, só que agora não de criar, agora apenas de nomear. E aqui a gente percebe a criação também de um mundo linguístico, que tem a ver com a linguagem. Então, nessa parte, que menciona que
quando o Senhor, após formar o homem, ele instituiu que o homem nomearia os animais. Então, a partir desse momento, você percebe que a linguagem, que antes era apenas de Deus, os outros elementos da natureza ou os outros animais não tinham essa mesma função. Apenas o homem tinha essa capacidade de nomear as coisas criadas por Deus. Pode passar, por favor. Tendo isso como perspectiva geral, eu gostaria de deixar claro 3 distinções aqui. A linguagem, ela tem um conceito mais abrangente mesmo. Nós entendemos linguagem como um processo de comunicação. Por exemplo, os animais se comunicam por meio de alguma expressão, às vezes ali. As abelhas, eu acho muito interessante porque nos livros de introdução à linguística, as abelhas, por meio do voo que elas fazem, o formato do voo que elas fazem, elas indicam o que está acontecendo ali com a colmeia. Isso é super interessante. Isso é uma forma de se comunicar, portanto, é uma linguagem. Além disso, tem a linguagem corporal, que comunica alguma coisa, a linguagem das artes, da sinalização, da escrita e dentre tantas outras linguagens. Mas na linguística, no estudo linguístico mesmo, os linguistas apontam e definem, no caso, a linguagem como uma capacidade que apenas os seres humanos possuem de se comunicar por meio de línguas. Então, nós temos a gente chama de sistema linguístico, uma forma de se comunicar muito complexa, que faz com que a gente consiga até passar minúcias, assim, de como a gente se sente para outra pessoa por meio da linguagem. E isso é algo do ser humano. Os animais não têm essa capacidade tão aperfeiçoada quanto nós. E eu gostaria de passar aqui rapidamente no conceito de língua, que a gente não vai se aprofundar muito, mas é importante a gente entender. A língua é um sistema linguístico específico. Então, a gente usa muito o termo signos, que são esses elementozinhos. O signo linguístico são os elementos que têm um significado ali em si, ou convencionalizado, que a gente vai passar para outra pessoa. Então, por exemplo, vou usar o exemplo de uma palavra. A palavra casa. Convencionalmente, na língua portuguesa, a palavra casa tem um sentido, tem um significado. Então, nós conseguimos nos comunicar por meio desses signos linguísticos. Beleza? Tendo esses conceitos mais ou menos fixados na cabeça, é importante a gente lembrar que existe um princípio final da linguagem, que é a comunicação. Então, no livro que o mesmo autor usou, o Fiorin, ele diz que todas as linguagens, no livro Manual de Linguística, não, esse é outro, Introdução à Linguística, todas as linguagens, verbais e não verbais, compartilham uma característica importante. São sistemas de signos usados para a comunicação. Então, a linguagem tem um princípio de comunicação, de você passar aquilo que você pensa para uma outra pessoa. E isso é muito importante a gente entender. Tá bom? São só princípios introdutórios para a gente iniciar mais profundamente o nosso estudo. Passo a palavra para o Natan. Muito obrigado, Vanessa. Prosseguindo, mas como nós visualizamos esse contexto, esse conceito dentro de uma perspectiva bíblica? Como nós visualizamos a presença da linguagem na Bíblia? E aí, eu me baseei um pouco num livro muito famoso. Esse aqui é uma das poucas literaturas escritas em língua portuguesa, gente, de introdução à Bíblia, tá bom? Se vocês forem procurar um livro de introdução à Bíblia, vocês podem dar uma olhada nesse livro aqui. Que aí Deus falou na língua dos homens, né? A gente fez aqui, Deus falou na linguagem dos homens. A gente foi um pouco mais abrangente. É interessante que o autor desse livro, que é o Paulo On, em seu livro, ele, ao citar no primeiro capítulo, J.I. Parker, ele afirma que o Deus que adoramos é um Deus que fala. E esse entendimento já nos é transmitido nas primeiras linhas do relato bíblico, com a expressão Vaiomer Elohim, não é isso? De uma vez. Vaiomer e disse Deus. Essa é uma expressão fundamental da Bíblia.
ela aparece mais de 400 vezes só no Antigo Testamento, considerando as variações, com Yahvé na frente, enfim, né? É muito intrigante isso. E interessantemente, aí eu gostaria de alguém me ajudasse aí, pegasse a Bíblia aí para nós. Quer ajudar nós aí, Paulo? Pegasse a Bíblia para nós, pode pegar o Salmo 115, por favor, gente. Abra aí, Salmo 115. Interessantemente, nós temos algo muito curioso que esse Salmo fala a respeito de Deus, que tem a ver justamente com essa questão de Deus falar, tá bom? Conseguiram abrir? Salmo 115, do versículo 1 a 8, porque eu preciso de um voluntário para ler. 1 a 8. Pode ler bem altão. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome e da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvido e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, sol nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. O Salmo 115, ele contrasta a veracidade divina de Yahvé com a falsidade dos ídolos pela sua capacidade comunicativa. Posto que os ídolos não possuem boca e garganta que produzam sons, nem olhos que veem, nem ouvidos que ouvem. Em contrapartida, em um antropomorfismo típicos das revelações do divino nas narrativas bíblicas, Yahvé tem boca para falar, garganta para emitir som, com a finalidade de comunicar com o seu povo. Ou seja, o relacionamento é estabelecido pela capacidade comunicativa do divino e os seus adoradores. E essa é a característica que caracteriza Deus como verdadeiro. Deus é verdadeiro justamente por ele se comunicar, diferente dos ídolos, que não se comunicam. Esse é um entendimento interessante. Isso nós compreendemos que essa capacidade comunicativa de Deus nos numa perspectiva de uma linguagem oral. Só que Deus, além da sua capacidade oral, ele também apresenta uma capacidade escrita. É um negócio muito curioso. Está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, que fala assim: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo Deus de Deus. Então Deus sabia escrever. Deus escreveu. Embora a gente não saiba que alfabeto foi esse, ainda mais que depois que Moisés desceu lá, que ele fez, ele pá, arrebentou e a gente perdeu. Embora a gente não saiba como é que foi esse signo, né, esse alfabeto que Deus usou, importa-nos saber que para o Senhor não existe, as barreiras comunicativas, ela não existe, são inexistentes. Importa-nos saber que Deus consegue se comunicar conosco. De maneira que o Senhor ele se deu a conhecer, por mais que não plenamente, ele se deu a conhecer suficientemente e das mais diversas formas de uso da linguagem. Dentro dos estudos da linguística, né, isso está lá, acho que é o Jacobson, ele vai falar das figuras da linguagem, acho que é isso. É muito usado lá no jornalismo, né? Ele fala das figuras da linguagem, né? E na Bíblia nós temos algumas figuras, né? Aí eu trouxe alguns exemplos. Pode passar aí. Eu acho que eu estava... Ah, beleza. Essas figuras são muito interessantes. Deus ele se comunica por meio do antropomorfismo. Quando, aqui em Êxodo 7:5, né? Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão. Então Deus ele usa a linguagem antropomórfica para poder expressar o que ele quer dizer. Não como se Deus efetivamente tivesse mão, literalmente, né? Deus usa o antropopatismo. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Isso demonstra que nosso Deus é um Deus que sente, tá? Não da maneira que a gente sente, mas de uma maneira sobrenatural e divina, muito mais perfeita do que nós, né? Deus sente, nos mesmos parâmetros, né? Deus usou metáforas, quando ele chega para Abraão e fala assim: eu sou teu escudo. Deus usou símile como a águia, né? Uma comparação, como a águia desperta sua ninhada, se o Senhor Sol guiou, né? Tirou o povo do Egito.
Ele usa também paradoxo. É interessante, né? Ele fala assim, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Ou seja, ao mesmo tempo Deus habita em cima e Deus habita embaixo, né? Então ele vai usando essas formas de linguagem para se comunicar. E Deus também utilizou-se de sistemas linguísticos específicos. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, emprestando o alfabeto do aramaico. Temos trechos em aramaico. A Bíblia ela foi comunicada em grego, que era a língua franca do Novo Testamento. E temos também um trecho em latim. Então tudo isso demonstra como que Deus ele se utilizou da linguagem para se comunicar. A gente chama esse conceito de acomodação divina, né? Deus usou as estruturas limitadas do ser humano, ele se acomodou para se revelar por meio de um recurso linguístico limitado para representá-lo, um Deus infinito, né? Ilimitado. Eu gostaria de passar a palavra para o meu amigo Gabriel. Então, gente, continuando a parte da fala do Nathan, a gente vai entrar agora no outro grande campo de estudo do nosso curso, que são as letras. Se vocês forem ver, por exemplo, como a UNB nomeia o nosso curso, ele vai estar língua portuguesa e respectivas literaturas. Ou seja, o objeto de estudo do nosso curso, como a Vanessa disse, um dos objetos é a linguagem e o sistema específico da língua portuguesa e as literaturas. Então, primeiro, para entender isso, nós temos que entender o que seria literatura. A gente trouxe aqui um arcabouço teórico do Bakhtin. O Bakhtin foi um filósofo, um pensador russo da linguagem, do discurso, e ele introduz essa ideia de gêneros do discurso. O que vão ser esses gêneros do discurso? Eles são os enunciados relativamente estáveis que os seres humanos utilizam para se comunicar. Ou seja, eles são as formas que nós usamos para nos entendermos, para nos comunicarmos. Eles são relativamente estáveis, eles costumam ter um padrão, costumam não variar muito entre si. E eles são divididos em dois grupos: os gêneros primários, que são os de comunicação imediata e cotidiana, como por exemplo o diálogo, quando a gente conversa com o outro, as mensagens que hoje no nosso contexto a gente troca no WhatsApp, mesmo a oração é algo cotidiano, então pode se enquadrar nos gêneros primários. E os gêneros secundários, eles se distinguem dos primários por possuírem uma característica mais específica, como por exemplo é o caso do teatro. O teatro ele utiliza do diálogo, que é um gênero primário, um gênero que a gente está usando todos os dias, mas com um fim diferente. Ele tem um fim específico, que é um fim artístico, um fim estético. Ou seja, todo gênero secundário ele vai usar a sua função para algo muito específico. Aí outros exemplos que a gente tem são a literatura, que é um gênero específico, um gênero artístico, a crônica histórica, o registro da história, ele é um gênero secundário, a epístola, a carta, é a comunicação, só que também para eu enviar para alguém que está longe de mim. Então, esses são os gêneros do discurso. E a literatura, que é um dos dois grandes objetos de estudo das letras, ele é um gênero secundário, ou seja, ele tem uma função específica e mais do que isso, ele engloba também gêneros primários. É uma função dos gêneros secundários, uma característica importante. Eles costumam engolir a linguagem que é usada é justamente essa. Eles engolem os outros, só que transformando o uso imediato para um fim específico. Pode passar. Então, o que seria a literatura? Bom, aqui a gente vai trabalhar com a noção de literatura, que vai ser a de que é qualquer texto escrito que exprima imaginação ou ficção e possui um caráter artístico, isto é, que se preocupa com a beleza. Ou seja, todo aquele gênero não é, primeiramente, tudo que é escrito. Um bilhete que eu deixo para minha mãe falando que eu vou a algum lugar não é literatura, porque ele tem simplesmente um caráter rápido, um caráter cotidiano. A literatura não, ela se preocupa com a arte, ela se preocupa com o que em arte a gente chama de forma e conteúdo. Ela se preocupa com o que ela vai dizer, mas muito mais com a maneira que ela vai dizer aquilo. E a matéria da literatura, quanto à parte do conteúdo, ela vai ser a experiência humana. Aqui nesse livro aqui, que também é a base do nosso estudo, o nome é Para Ler a Bíblia como Literatura. Ele é do Leland Ryken, ele é um autor americano, ele é professor de uma universidade
lá no, acho que se eu não me engano, no estado do Oregon, chamado Wheaton College. E ele é professor de literatura e também de estudos bíblicos. E nesse livro ele vai definir a literatura, o conteúdo da literatura, como sendo a experiência humana. Quem estava aqui na palestra do Ian vai lembrar que ele definiu, uma hora ele citou o Aristóteles. O Aristóteles fazia uma diferenciação entre a história e a poesia. A história, ela vai se preocupar com o registro do que aconteceu, o que realmente se deu na realidade. Já a literatura, a poesia, ela vai se preocupar com aquilo que poderia ter sido, aquilo que poderia, que é o que a gente chama de verossimilhança. Ela vai se basear nisso, um conjunto de possibilidades, ou seja, a literatura, ela é um conjunto de possibilidades da experiência humana. Ela não vai se preocupar se algo realmente aconteceu ou não, ela vai se preocupar se poderia ter acontecido. E também ela vai, por se basear na experiência humana, ela vai ser algo concreto, ela vai partir sempre das sensações imediatas que nós podemos ter. Não algo abstrato, por exemplo, se a gente pensar, a filosofia vai se ocupar do pensamento, que é algo abstrato. A literatura não, ela vai se preocupar com a ação, aquilo que a gente pode fazer e observar no mundo. E por esse caráter estético muito específico e de englobar todos os outros, ela vai se colocar como um discurso, como um gênero secundário do discurso. Não, pode voltar. Bom, mas e na Bíblia? Como que essas noções sobre literatura, o que elas nos mostram sobre Deus? Até mais ou menos ali o início do século XX, tinha-se uma visão de que a Bíblia era um documento, quando muito histórico, é um documento religioso, isso ninguém duvida, tem uma série de leis religiosas, éticas, é um documento que pode ser histórico, mas com o advento do liberalismo teológico, isso começou a ser acreditado. Em meados ali do século XX, começou uma nova abordagem à Bíblia, de que ela era, por ser um livro, conter narrativas, ela é uma obra literária, ela tem padrões artísticos, ela tem certa preocupação com a beleza, entre outras coisas. E ela é complexa do ponto de vista formal, a forma como ela exprime as coisas, e ela engole os demais gêneros de discurso. A gente tem um exemplo disso na passagem de Eclesiastes. Alguém pode abrir, por favor? Eclesiastes, capítulo 12, versos 9 e 10. Quem abrir, lê pra gente, por favor. Pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. Esse texto ele é muito interessante, porque percebam, o pregador ele analisou e esquadrinhou, ele olhou a realidade, aquilo que poderia ser visível a ele. Ele procurou palavras bonitas, a partir da realidade que ele vê, ele retira verdades, mas não só, ele não se preocupa só em transmitir essa verdade, ele se preocupa com o que como ele vai transmitir isso. Isso é algo que mostra o caráter literário que a escritura ela tem. Ela se preocupa em transmitir uma verdade, ao mesmo tempo em que ela se preocupa em como transmitir essa verdade. Então a gente percebe que o nosso Senhor, ele se preocupou não só em nos ensinar o caminho da justiça, o caminho da verdade, mas como o professor Leland Ryken vai definir, ele também se preocupou com o nosso deleite, com o nosso prazer. O Ryken ele vai dizer que a arte literária ela tem o poder de intensificar o que é dito, ela torna mais palpável o que é dito e também de nos causar fruição, causar deleite. A gente pode ter prazer enquanto a gente lê algo bem escrito. E é justamente o que essa passagem de Eclesiastes que o Ezequiel lê, ela mostra pra gente. A gente tem também um caráter que dá para dizer até que ele é metaliterário, a literatura dentro da literatura, nas parábolas. Ora, quando Jesus... Vocês vão se lembrar da parábola do bom samaritano. Chega um fariseu, um homem instruído na lei, ele vai perguntar... Ele vai ouvir lá Jesus falando de próximo, quem é próximo? Ele chega lá, Senhor, como que eu vou saber que é o meu próximo? Jesus poderia muito bem ter feito toda uma conjecturação religiosa ali, mas não, ele vai dizer, certo homem estava descendo para Jericó, tinha uns ladrões no caminho, bateram nele e deixaram ele lá à beira da morte. Passou primeiro um levita, viu, ficou com medo, passou longe. Passou o sacerdote, viu, foi longe também.
O terceiro homem, um samaritano, passou, viu, cuidou dele, botou no jumento, cuidou das feridas, levou para uma estalagem, mandou o cara cuidar. Então a gente percebe que Jesus ele não fez algo abstrato, ele usou uma história, ele usou algo que poderia ter acontecido na realidade. A gente não sabe se aconteceu, pode ser, se a gente for parar para pensar, Jesus sabe de tudo, vai que as parábolas ele realmente viu algo acontecer e só contou depois. Mas a gente percebe que ele vai se usar de um exemplo para tornar aquilo palpável, aquilo concreto, o que para nós seria talvez difícil de entender, ainda mais para o povo naquela época, que não eram pessoas instruídas, ele torna aquilo palpável, ele nos permite olhar tanto do ponto de vista do samaritano que sofre, do homem que sofre, quanto do samaritano que ajuda. Outro exemplo bom é 2 Samuel 12. Davi peca, manda matar Urias, adultera com Batseba, ela está grávida, já passou um tempão, ela está para ter o filho, e aí Deus enviou esse rapaz aqui, o Natan, Deus enviou ele para confrontar o Davi. Só que o Natan, ele não vai dizer, Davi, você pecou. Não, Davi poderia se esquivar. Ele vai contar uma história, olha, tinha um homem que ele tinha muitas posses. E tinha um que ele só tinha uma cabritinha, mas ele cuidava dela como se fosse da família. Chegou o homem que tinha muitas posses, que ia receber visita, matou a única cabritinha lá, que era da família do pobre. Aí o Davi fica revoltado. O que é isso? Esse homem aí tem que morrer, tem que pagar, tem que restituir. Aí ele vai dizer, mas esse homem é você. Ou seja, a gente está vendo que a literatura, Deus utilizou dessa arte, da arte da palavra, para tornar as coisas mais visíveis. Isso permite que nós nos coloquemos nos sapatos dos outros, na visão dos outros. E o nosso Deus, ele se preocupou para que nós não só tivéssemos algo intelectual, mas que de certa maneira nós pudéssemos compreender e nós pudéssemos nos colocar no lugar dos outros. É isso, gente. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde. Então, depois de ouvir tudo isso, o que isso tem a ver com Cristo? O que essas coisas elas vão... O que elas têm a ver com Jesus Cristo, né? Bom, tudo aponta para Jesus. A linguagem, ela aponta para Jesus. E para a gente falar sobre o que ela fala sobre Jesus, sobre o que ela aponta, é preciso que a gente entenda a origem da linguagem. A origem da linguagem, ela está em Deus. Então, Deus, ele é um ser relacional. Ele é um ser que se relaciona entre si na Trindade. Eles têm um relacionamento entre si, um relacionamento perfeito de amor e intimidade. E não é apenas um relacionamento qualquer, mas é um relacionamento íntimo com uma harmonia verdadeira. Então, a gente pode perceber que esse relacionamento é análogo e implica, podemos dizer que a linguagem nesse relacionamento, a comunicação entre eles, e linguagem e comunicação perfeita. Bom, então Deus, ele é um ser que não apenas se relaciona, mas ele é um Deus pessoal, ele quer se relacionar com o seu povo. Assim como ele também se relaciona, as pessoas da Trindade se relacionam entre si. Bom, como eu falei, a origem da linguagem está em Deus, na Trindade. E aí a gente pode perceber essa relação que Deus tem entre ele e o Filho em João. Quando João diz no capítulo 1, no verso 1, quando ele diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele aqui no caso está falando da palavra. E a palavra é Cristo. Cristo, que é a palavra, o Logos, o Verbo encarnado. Bom, ele estava com Deus no princípio. E eu queria dar ênfase nessa preposição aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Com. Essa preposição com, no Brasil, ela significa companhia, estar junto. Porém, no grego, que foi a língua usada por João para escrever o Evangelho, essa palavra ela é prós, que tem a ver com junção. Porém, a palavra prós, ela só podia ser usada, e esse significado só podia ter significado de com,
quando uma pessoa estava próxima, junta de outra pessoa, a qual ela tinha um relacionamento íntimo. Então a palavra prós era usada como uma palavra como uma preposição de companhia, quando uma pessoa era próxima de outra, a qual ela tinha uma relação íntima. E aqui a gente pode perceber, ele começa a carta falando sobre Jesus Cristo dessa forma: aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, Deus o Pai, e era Deus. Então a palavra, o Logos, é usado por João, né, para se referir a Jesus Cristo. E aí a gente pode perceber essa relação que havia entre eles, né? Era uma relação íntima. E isso implica em linguagem, isso implica em comunicação, harmonia, relacionamento perfeito e verdadeiro. Então, a linguagem, ela é um reflexo dessa união que há entre a Trindade, né? E o que eu quis trazer aqui, gente, essa imagem é meramente decorativa, tá? Só pra decorar e não tem nada a ver, pra ficar bonitinho mesmo. Bom, eu quis trazer pra gente entender sobre a origem da linguagem de Deus, sobre a economia da Trindade em relação à linguagem. O teólogo e filósofo Verne, eu anotei o nome dele, gente. Verne Poitras, ele vai dizer que o Pai é aquele que fala. Ele é o orador. Então a gente vai ver em Gênesis 1 que ele diz: haja luz. Todas as coisas foram feitas pelo poder de sua palavra. Então Deus é aquele que fala, é aquele que faz. Ele é o orador. Enquanto Cristo é a própria palavra. Quando Deus estava falando haja luz, Cristo era o verbo, era a ação. Então, as coisas foram feitas por meio dele. Até em João mesmo vai falar que todas as coisas foram feitas em meio dele, por intermédio dele. Então, o próprio Cristo é a palavra encarnada, é a ação de quando Deus fala, haja luz. E o Espírito Santo? O que o Espírito Santo tem a ver com linguagem nesse sentido? Bom, o Espírito Santo é aquele que traz o significado da palavra, que é Cristo. Então, Cristo, ele vai dizer... Eu vou pedir para alguém abrir João 14 para mim, por favor. Alguém, a Bíblia. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse, o Espírito Santo, vos lembrará de todas as coisas. Vocês podem perceber que os discípulos estavam com Jesus Cristo, eles conviviam com Jesus Cristo, viam os milagres, mas ainda eles não tinham uma compreensão completa. E então, Cristo disse que assim que ele fosse, viria o Consolador, e então, que no caso é o Espírito Santo, e então eles teriam uma perfeita compreensão. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que dá o significado à palavra que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a própria palavra, mensagem, verdade, enviada pelo Pai a nós, ao mundo. Bom, depois de entendermos que a linguagem é originada em Deus, a gente pode falar sobre Cristo. O que Cristo tem a ver com isso? Bom, como eu falei, Cristo é a palavra, é o Logos que se encarna. Então, Cristo, ele vem ao mundo, né, como a mensagem e a palavra enviada de Deus para trazer a verdade. Não apenas trazer a verdade, mas para restaurar a linguagem que outrora foi deturpada por conta do pecado. A nossa linguagem, por ser deturpada, fez com que o nosso relacionamento com Deus também fosse deturpado, mas não apenas com Deus, mas também para com o nosso próximo. A relação de criatura e criador foi quebrada, mas a relação de criaturas semelhantes também foi quebrada. Então a gente pode ver, através disso,
alguns exemplos e que no mundo, pessoas que estão sem Cristo, tem muita discórdia. A maioria das brigas, elas começam por falha na comunicação. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra e aí vira todo um auê, confusão, gente. É por isso que a gente pode perceber confusão no mundo, guerra em relação a conflitos sociais, ideológicos, guerra do sexo. Essas coisas, muitas delas, originam através da falha na linguagem, falha da comunicação. Então, Cristo, ele vem restaurar. E Cristo é a própria palavra. Então, ele mesmo vai dizer que ele é a palavra enviada pelo Pai. Então, Cristo, quando ele vem, ele não vem apenas para restaurar a linguagem, mas para restaurar a linguagem e mostrar a verdade, porque ele mesmo era a verdade. E também expor a mentira. Então, podemos dizer que a linguagem sem Cristo é algo falho e ineficaz. É por isso que, como eu falei, há muitas confusões entre as pessoas. Eu poderia citar sobre a Torre de Babel, mas vai tomar muito do nosso tempo. Mas, então, a gente pode perceber que Cristo, ele vem, né, como a palavra, como a verdade, e ele restaura a linguagem para nós, né? Então, nós podemos, através dele, ter de volta esse relacionamento harmonioso, né? Porque, assim como a Vanessa falou, a linguagem, ela serve para trazer para trazer uma harmonia, né? Então, Cristo restaurando a linguagem, ele restaura também a harmonia nos relacionamentos. Então, Deus, ele fala conosco, né, através de Cristo. Porque Cristo é a própria palavra, a mensagem de Deus. Por isso, o Logos se encarnou. E aí eu queria pedir para vocês alguém abrir em Hebreus 1, do verso 1 ao 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então a gente pode perceber aqui que Deus falou através do Filho. O Filho, que é a palavra, a ação, o verbo, o logos. Então, Cristo, ele era a própria palavra. E então ele veio para trazer mostrar a verdade às pessoas, mostrar a verdadeira linguagem, restaurar essa relação harmoniosa entre nós e Deus. E aí, como eu disse, não existe uma linguagem eficaz sem verdade. É por isso que, como eu falei, vemos muita confusão entre os relacionamentos e no mundo. Eu queria citar aqui um trechinho de um livro que se chama O Nascimento do Rei, de Andrew Sandlin, acho que é esse o nome dele. Eu vou falar de forma... Eu não vou falar na íntegra, mas diz assim, ó. Roma caiu, pois estava baseada na mentira, enquanto a igreja estava baseada na verdade. Ele faz uma pergunta: por que Roma caiu e a igreja não? E então ele responde: Roma caiu porque estava baseada na mentira, enquanto a igreja estava baseada na verdade. E é isso que acontece. Quando a nossa linguagem ela é baseada na mentira, vai haver confusão, vai haver briga, vai haver guerras, vai haver discussões, vai haver diferença, incompatibilidade. Porém, quando estamos baseados na verdade, a linguagem ela vai acontecer de forma verdadeira, harmoniosa, refletindo a relação que há na Trindade. Bom, então,
trazendo para a gente, para os nossos dias, a gente pode perceber como confusão, eu vou dizer isso, eu vou citar isso como uma confusão, é sobre as diversas linguagens, né? A gente vê por aí, não, cada um, né, tem a sua verdade, aquele relativismo. Isso é confusão, né? Porque Cristo ele veio para trazer a verdade, e a verdade é seguida de um artigo definido, não é apenas uma verdade, é a verdade. Então, Cristo ele vem para expor as mentiras, e essas são mentiras. Então, nós como cristãos devemos olhar para isso, nos alegrar porque Cristo restaurou a nossa linguagem com Deus e entre nós, e também olhar para as pessoas de forma compassiva, né? Elas precisam que essa linguagem seja restaurada. E muitas das vezes entender que por elas serem caídas, não estão em Cristo, confusão, briga, guerra, essas coisas vão acontecer. Então, é muito triste a gente ver guerras, essas coisas, mas não é como se a gente não entendesse o motivo. A gente precisa entender o que causa aquilo, sabe? Olhar para isso e confiar em Deus. Confiar na obra de Cristo. Cristo, o Logos encarnado. Então era isso, gente. Amém. Obrigada, pessoal. Agora a pergunta que não quer calar, né? Ai, meu Deus. Qual que era a língua que Adão falava? A língua adâmica, boa pergunta. Tirando perguntas que a gente não pode responder, porque não temos materiais suficientes para isso. Mas assim, até pensando tentando resgatar, eu acho que não teria como a gente considerar, assim, tentar restaurar a língua que Adão falou. Mas uma coisa é fato, o estudo da nossa área de letras português, ele tem como base a linguagem e a língua, e nós entendemos que a língua tem princípios comuns. Então, e especialmente Fernand de Saussure, ele tem na teoria dele, Saussure é um teórico linguístico, ele esquematizou a língua e ele estabeleceu alguns princípios que todas as línguas têm. Então, por isso, a gente consegue entender que as línguas vieram de algo em comum. Nós temos uma raiz linguística que se dividiu. E aí, como se dividiu, Torre de Babel, outras questões aí também. Mas não teria como a gente saber exatamente em qual língua. Possivelmente nem é uma língua que nós conhecemos. Porque já perdemos talvez a estrutura e não tem como a gente saber. Mas é fato que as línguas vieram de algo em comum. Porque elas têm princípios comuns. Realmente isso é uma resposta, legal. Serve de alguma coisa. É interessante, comentando também, que a Bíblia, na verdade, é um dos primeiros escritos a falar sobre a questão linguística que nós temos. O relato da Torre de Babel é muito estudado no nosso curso, porque é um dos poucos relatos da antiguidade que vai falar sobre uma teoria, uma ideia da divisão linguística, né? E aí tem uma vertente da linguística chamada estudo da origem da linguagem. E aí eles tentam beber lá do Darwin, lá, tentando propor uma ideia evolucionista para a linguagem. Eles chegam até a dizer que provavelmente a linguagem foi primeiramente de sinais, né? Só que o interessante, que é um fato que é constatado dentro da linguística, é que o ser humano não consegue desenvolver linguagem se ele não estiver dentro de uma comunidade. Então a linguagem se desenvolve de uma forma relacional. E pensando na perspectiva de Gênesis, a gente pode sim compreender a linguagem como um dom de Deus. Por quê? O que Adão falava no começo? Porque sem linguagem não tem, sem outra pessoa para poder, a gente só aprende linguagem com o outro que tem, né? Não teria como aprender. Então é um negócio muito curioso, né? Que reflete um pouco a origem das coisas, que nós compreendemos que é Deus efetivamente, né? E é algo assim, eu acho legal, interessante. Então, gente, já que o João já iniciou, gostaria de abrir oficialmente o momento para perguntas. Se você tiver ficado com dúvida em alguma coisa que a gente mencionou, ou se você tiver algum questionamento, fique à vontade. Ian, calma aí, pode falar. Beleza. Eu tava lá na fala do Gabriel, falou da verossimilhança da literatura, né?
de literatura. Eu fiquei pensando nesse livro de fantasia, ou até mesmo ficção científica, não sei. Eles estão preocupados com verossimilhança? Sim. E aí Homero é literatura também ou não? Tipo, Nossa, você fez essa pergunta pra pessoa certa. Qual foi o final? Eu não ouvi. Ele perguntou, e Homero é literatura, então? Pois bom, entende. Essa questão da verossimilhança, ela não se restringe, essa é a diferença básica que você falou na sua palestra do Aristóteles. A história, ela está preocupada com aquilo que realmente aconteceu, que a gente sabe que aconteceu. De exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Aconteceu uma guerra que envolveu a maioria dos países do mundo e tudo. A literatura, que o Aristóteles vai falar lá, a poesia, ela tem um sistema diferente que o Ryken, ele vai falar ali no livro dele. A verdade da poesia, a verdade da literatura não é a verdade histórica. Ou seja, quando a gente diz que um livro de ficção científica, a gente pergunta, ele tem verossimilhança? Um livro de, por exemplo, Senhor dos Anéis, fantasia, tem verossimilhança? A questão nisso não é se, dá realmente para ter um anel que controla os desejos do pessoal no nosso mundo? A questão não é essa. A questão é, dá para ter aquilo no mundo daquilo, na literatura é algo coerente, é uma questão de construção artística. É coerente ou dentro do que aquela obra me estabeleceu no início, aquilo foge totalmente aos padrões? Isso seria a verossimilhança. E a resposta sobre o Homero, ele é o início da literatura ocidental. Ele é verossimilhante no sentido de que, no contexto grego, de deuses, de um panteão vasto, de seres mitológicos, ele está dentro daquilo, ele está no contexto. Ele não é história. Não é história. Já aconteceu a experiência de vocês estão assistindo filmes, aí aparece uma cena e vocês falam, cara, que mentira, velho. Vocês ficam assim... Meu pai, que mentiraiada. Mas por que a gente chega ao ponto de dizer assim, nossa, que mentira, sendo que é uma ficção. É tudo mentira. Porque a gente pensa da seguinte maneira, isso não condiz com o parâmetro do filme que está apresentando. A gente não vai pegar e falar assim, nossa, que mentira, tem elfo. A gente não vai fazer essa pergunta numa fantasia. Agora, se aparece, sei lá, uma nave espacial, você fala assim, não, o que tem a ver a nave espacial com esse conjunto aqui dessa realidade? E a gente fala assim, isso aqui é uma mentira, não condiz. Então, a verossimilhança tem a ver com esse parâmetro de condizer em relação ao mundo que é estruturado como realisticamente dentro da fantasia. É a coerência. Basicamente, é a coerência. Nossa, o Mortal Kombat entendeu por isso. Tem coerência dentro do universo dele. Não tem. O cara sem poderes mata um deus, é absurdo. Então, vou passar agora a pergunta para Ana. Agora, a minha pergunta é mais dentro do que a Vitória falou, meio que expandindo um pouco. Quando nós olhamos para o Novo Testamento sobre os dons que Deus dá à igreja, eu percebo, pelo menos, muitos dons ligados à comunicação, ligados à linguagem. Por exemplo, o dom de línguas, o dom de profecia. Alguns interpretam também o dom de discernimento do Espírito também como um dom dentro da água, das linguagens, etc, etc. Para vocês, assim, qual foi uma das preocupações do Senhor, ou por que o Senhor deixou para a igreja tantos dons? Claro que as listas não são escassas, é o que eu creio, né? Essas listas de dons não são escassas. Mas por que tantos dons focado realmente na linguagem, focado mesmo nas línguas? Nossa, que pergunta. Alguém gostaria de iniciar? Manda bala, você Tá, eu vou. Enquanto a Vi tá pensando, enquanto você estava falando, Ana, eu tava refletindo sobre como o Senhor é diverso, né? E a gente consegue perceber isso em várias áreas. Então, nós não somos iguais, né? Fisicamente, nossa personalidade não é igual. Então, o Senhor tende a uma diversidade. E dentro dessa diversidade, a gente consegue entender ainda mais a complexidade de Deus, porque seria muito mais fácil criar um tipo só de ser humano, ou então 2 tipos. Então todas as mulheres são iguais, todos os homens são iguais. Mas não, o Senhor preferiu e escolheu pela pluralidade, né, de dons, de linguagens. Então, a sua pergunta foi pensando sobre por que o Senhor permitiu que tantos dons tivessem a ver com a linguagem. Isso. Algo assim, né? Justamente porque a linguagem, e eu estou usando aqui o conceito de linguagem abrangente, como princípio comunicativo,
toda a linguagem aponta para a comunicação. Qual é o objetivo da comunicação? Harmonia. Então, se eu estou me comunicando aqui de forma efetiva com vocês, significa que nós estamos em sintonia. Tem algo que está nos unindo. E assim Deus fez com o homem. Então, ele conseguia se conectar ao homem sem ser o homem a partir de um instrumento. Então, eu consigo te passar aquilo que eu estou pensando ou aquilo que eu estou questionando por meio de um instrumento que eu não sou você. Então, mesmo como ser diferente, eu tenho algo que nos conecta. Então, o Senhor quis que as pessoas, e não só as pessoas no geral, porque, como nós vimos, existem vários tipos de linguagem, dentre elas, linguagem animal, por exemplo. Os animais se comunicam entre si. Então, a gente percebe que, pelo menos eu vejo a linguagem ser algo tão diverso, justamente, primeiro, porque o nosso Deus gosta dessa diversidade, e segundo, porque a linguagem efetiva significa comunhão, e o Senhor nos fez para termos comunhão, para termos harmonia. Então eu penso nesses dois pontos. Eu não sei se isso vai te responder, mas eu queria fazer um paralelo de Atos 2 com a Torre de Babel. Bom, a gente vai ver que lá na Torre de Babel, eles tinham apenas uma língua, e uma língua só traria o quê? Uma harmonia, né? E uma união. Eles estavam em perfeita harmonia lá e tudo mais, e aí Deus traz como juízo a diversificação das línguas. Eles não entendiam um ao outro. E aí a gente vê esse paralelo, a diferença em Atos 2 é que cada um falava uma língua, porém todos entendiam na sua língua materna. Então, a gente vai perceber, talvez essa não seja a resposta, tá? Mas a gente vê um ato do Senhor como juízo na Torre de Babel, diferente de como ele agiu em Atos 2. E aí, isso vai mostrar muito do que a Vanessa falou, a beleza, sabe? E mostra também muito da questão da dependência. As pessoas ali, lá na Torre de Babel, elas queriam ser independentes, elas queriam ser como Deus. Então, Deus vai mostrar, a gente pode perceber essa diferença, sabe? Uma diferença muito grande dos cristãos que receberam o Espírito Santo. Não sei se isso responde. Tem um comentário um pouco sobre o que vocês falaram. Um pouco da resposta da Vanessa me lembrou um pouco da parte que ela falou da palestra, né? Sobre o Logos que trouxe a ordem, né? Deus falando. Então, querendo ou não, Deus está fazendo a mesma coisa novamente através da igreja. Então, como ela disse assim, que essas tantas questões comunitárias, de comunicação, coisa e tal, traz harmonia, e querendo ou não, essa harmonia é Deus fazendo novamente, trazendo pro caos a ordem de novo, que nem na criação, né? Então, nós como igreja, e eu acho lindo, porque eu fiz essa pergunta, né? Porque tem um teólogo pentecostal que ele fala muito sobre o Espírito Santo na linguagem, como meio da comunicação. Então, querendo ou não, o Espírito Santo age na igreja também, restaurando a nossa comunicação, tipo, focando mais para isso, né? Então, ali em Colossenses 1, que fala tudo subsiste em Cristo, então a ordem do cosmos. Então, o Espírito Santo também está agindo também através da linguagem, né? Trazendo a ordem e a harmonia através da linguagem. Excelente. Obrigada, Ana. Você não fala? Sim. Vou passar a palavra para o Gleison. Tem uma citação bem conhecida, atribuída a Galileu, que é a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. O que vocês acham dessa ideia de que matemática é uma linguagem com que Deus escreveu o universo? Ótima pergunta. Alguém gostaria de responder? Natan? A gente observou lá, a gente usou como base o texto de Hebreus. A Bíblia fala, né? Deus falou anteriormente de muitas formas e de diversas maneiras. Né? Então, quando a gente vai fazer um estudo da perspectiva da linguagem, a gente percebe que é uma multiplicidade. Na verdade, a matemática ela é um bom recurso para compreender a realidade. Ela é uma linguagem. Não que, por essência, ela tenha sido a única linguagem que Deus usou, né? Acontece que, na verdade, é um grande mistério como é que é tudo isso, né? São formas de representar o mundo. Eu acho que ela é coerente, sim.
A matemática a gente pode entender como uma linguagem. A gente interpreta as coisas, né? Por meio da linguagem. A gente representa umas coisas, determinados fenômenos, matematicamente. Então, a gente pode dizer que é uma linguagem, sim. É bem interessante. Tem uma questão que, fugindo um pouco da seu negócio, que eu fiquei pensando, que eu lembrei. A gente não entrou em detalhes muito específicos sobre metodologias da linguística e nada do tipo, né? Mas tem um estudo chamado hoje Linguística Cognitiva, que entra na questão da neurolinguística, que é os efeitos da palavra sobre o cérebro das pessoas. E aí entra aquele ponto, como é que fala, da programação neurolinguística. Vocês já ouviram falar desse tipo de coisa? Há muita repetição que vai moldando e vai programando o seu cérebro. Isso é muito interessante porque, empiricamente, cientificamente, a gente está conseguindo trazer um entendimento que já está presente desde Gênesis, em que a linguagem ela interfere a realidade. Ela interfere a gente, ela molda a realidade, né? Ela molda a nossa mente, né? Por isso que a linguagem também ela precisa ser algo muito cuidadoso, principalmente nas igrejas. Certa feita eu estava tinha um EBD, aí veio um casal, eles vieram numa palestra, eles eram da psicologia. E eles começaram a falar assim, você precisa declarar isso, você precisa declarar aquilo outro. E era sobre casamento, né? Sobre relacionamento marido e mulher e tal. Nossa, bonita a palestra dele, mas eu fiquei com o negócio, nossa, não sei porquê, esse negócio está muito estranho. Eu não consegui ficar de lá, eu saí do culto, e aí eu estava lá fora, e quando eu fui ver quem é que estava lá, minha mãe. Eu falei, mãe, por que a senhora saiu? Não, porque eu também estou me sentindo muito mal, não sei porquê, esse negócio de que o pessoal está repetindo, está muito estranho. Aí eu fiquei pensando nisso, fui para casa, depois eu lembrei de um conceito da teologia, que é um conceito muito específico, que é sobre o que os antigos faziam. E quando eles queriam manipular a divindade, eles faziam repetições. E o nome disso é magia. Por vezes, a linguagem ela entra para o campo da espiritualidade. Então, a gente percebe aqui que existe uma relação que é muito profunda, mais além do que propriamente a gente pode ver, né? Que existe uma relação espiritual realmente sobre a questão da linguagem, né? E aí eu falei assim, cara, será que aquilo não era uma perspectiva de magia? No sentido de tentar moldar a realidade pela palavra? Isso é uma maneira de manipulação do divino. Isso é qualificado nas ciências das religiões como a magia, né? E é tentar também imitar um atributo divino, porque o ponto é que quando ele pediu para Adão nomear as coisas, elas já tinham sido criadas. Então, Adão não criava as coisas por meio da palavra como Deus fazia. Foi Deus que disse haja luz e houve luz. Foi Deus que fez as outras coisas, os fenômenos da natureza. Adão apenas as nomeou. Então, a capacidade que Deus deu a Adão não foi de criar as coisas, foi apenas de nomeá-las. Então é importante a gente se colocar no nosso lugar, sabe? Como pessoas que dão nome, não pessoas que criam por meio do nome. Beleza. Pessoal, por conta do horário, nós precisamos encerrar. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Tranquilo? Eu acho que eu queria explicar o significado de logos. Porque você falou sobre a questão de Deus usar o Espírito Santo e tudo mais, meio que para a gente compreender melhor e tudo mais. E aí isso entra muito naquilo que eu falei sobre a economia da Trindade na linguagem, né? Deus como logos, eu queria explicar o que é o logos para vocês entenderem de uma forma mais palpável, né? Para os filósofos gregos, logos significa razão, aquilo que seria, no caso, a lei que rege e organiza o universo. Então, essa palavra foi usada na época, né, por João. Então, o logos, no caso, seria isso. Cristo seria essa razão que organiza as coisas, né, organiza o universo. Então, Cristo traz essa organização, né? E esse é o paralelo que a gente pode ver, né, da Torre de Babel para o templo da igreja, né? Então, eu acho que ficou claro, né? É isso. Obrigada, pessoal. Quero agradecer novamente. Obrigada, Vitória, Gabriel, Natan. Obrigada a vocês por terem vindo. Eu vou orar encerrando, pode ser? Pra gente fechar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e minhas irmãs para aprender mais de Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem usado os nossos conhecimentos da área de letras para poder glorificar o Teu nome,
para não negar o conhecimento de forma alguma, mas sim para colocar o Senhor no lugar onde Ele é devido, Pai, que é no centro de todas as coisas. O Senhor é o nosso norte, a Tua palavra é a nossa regra de fé e prática, e nós Te glorificamos e honramos por isso, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos deu a capacidade da linguagem. Muito obrigada porque mesmo a nossa linguagem sendo falha, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós e restaurar a nossa comunicação contigo. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo também, que nos lembra e nos convence dessa linguagem. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido o nosso Pai, o Senhor tem sido o nosso Deus, nosso Criador. E o Senhor tem nos dado tantas formas para nos comunicar com o outro. Por favor, nos ajude nisso. Nos ajude a usar a nossa linguagem da melhor forma. Abençoa, Senhor, a SCA, esse objetivo que nós temos de juntar os nossos conhecimentos acadêmicos com a nossa fé. Abençoe os nossos irmãos em Cristo aqui presentes e aqueles que não puderam vir. Quem estiver ouvindo também esse podcast, que seja abençoado, Pai, e que esse pequeno conhecimento sirva para nós nos lembrarmos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor transcende qualquer barreira que nós mesmos colocamos de sagrado, profano, de espiritual ou não espiritual. O Senhor está em tudo, Pai. Não de uma forma herética, não, mas o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Então, continue reinando no nosso coração, nas nossas vidas. E obrigada por essa oportunidade de estar aqui na UNB falando de Ti. Nos ajude e nos capacite em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Obrigada por ouvir.